Aleluia. Mais uma vez, a paz do Senhor para os irmãos. Glória a Deus. Estamos mais uma vez aqui, a convite do nosso irmão para trazer a mensagem. Você crê que Deus ainda tem algo para falar para a sua vida nessa noite? Então, que nós possamos nos voltarmos e não perder nenhum momento, não se distrair. Culto alusivo a evangelismo e missões, E normalmente os louvores, as mensagens são de reflexão, irmãos? São de reflexão e não vai ser diferente nessa noite, Embora depois que o presbítero Ivan falou a sua reflexão, não sobrou muita coisa para eu pregar, Eita glória! Se os irmãos prestaram bem atenção ali, Grande reflexão para as nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. João, capítulo 15, Evangelho de João, capítulo 15. Nos seus versículos, apenas 2 versículos deste capítulo. João, capítulo 15, versículos 12 e 13. Eu vou ler e você acompanha. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Glória a Deus. Estes versículos faz parte de algumas das últimas instruções de Jesus aos seus discípulos. Ele está falando ali diretamente aos seus discípulos. E aqui nós verificamos, nós podemos notar da boca do próprio mestre, como ele entende que nós devemos tratar uns aos outros, como ele entende, como ele pregou quando no seu ministério terreno, como ele ensinou, de como devemos entender o tratamento para com o nosso semelhante. Quando falamos aqui de evangelismos e missões, é algo que transcende essas 4 paredes, É um trabalho que não é para um culto dentro de uma igreja. Evangelismo e missões é um trabalho que é para ser feito lá fora, como o próprio significado da palavra igreja nos recomenda, que é os chamados para fora. Isso é ser igreja, não apenas ir à igreja, mas ser igreja de Cristo. Muitas das vezes, queremos ser chamados pelo nome Pedro, Tiago, João, Paulo, grandes apóstolos. Mas se você observar, Jesus enviou 70 discípulos e eles não têm nome. Grande foi a obra daqueles, mas eles não têm os seus nomes registrados. É para que quando você anunciar este amor, você anunciar este evangelho, que não cresça o seu nome, que não cresça o seu evangelho, mas cresça o nome daquele que vive e reina para todos sempre. Aleluia, glória a Deus. Que você possa pregar o evangelho daquele que vive e reina para todos sempre. Se a gente olhar à luz das Escrituras, tudo que vem antes do Novo Testamento, me referindo aqui ao Antigo Testamento, em todos os livros, todos os escritos apontam para Jesus Cristo, de uma forma ou de outra. Em qualquer livro que você procurar, aponta para Jesus Cristo. Estava conversando com meu pastor outro dia, e se você procurar até mesmo no livro de Números, você pode ver Jesus Cristo. Quer ver algo interessante? O livro de Números é um livro que tem informações bélicas, é uma formação, é um contingente, é uma contagem para saber, quantos estão aptos para a batalha, para você ter a noção do povo. É um censo, certamente, E você pode pensar, aonde que está pregando Jesus ali? Você observa num simples organização do tabernáculo. Ele para num lugar,
uma quantidadezinha de tribos devem se assentar, né, acima, na verdade, uma outra quantidade um pouco maior do lado esquerdo, outra do lado direito, e uma quantidade imensa, os números estão lá para vocês contarem, na parte que sobrou, né, para os 4 lados. Fazendo uma representação gráfica, você vai ver uma cruz. Aleluia, glória a Deus. Você vai observar a cruz de Cristo até mesmo na organização de assentamento. Você vai observar a cruz de Cristo. Quantos e quantos profetas, né, nós tivemos pregando para Israel, mas também tivemos profeta pregando para povos que não eram de Israel. Alguém se lembra de um aí? Foi pregado aqui no ciclo de oração. Eita glória! Falou sobre Jonas. Ele foi enviado a um povo que não era de Israel. E qual era a intenção dessa pregação, meu pastor? Salvar. A intenção é salvar. Aleluia, glória a Deus. Passados-se os profetas, nos encontramos aqui hoje, falando sobre missões. E a melhor maneira, meus irmãos, de trazer o mundo para Jesus é abrindo a Bíblia. É abrindo a Bíblia. O nosso mestre falou dessa forma: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. A Escritura testifica, ela fala, dá testemunho deste Cristo. Aleluia, glória a Deus. Eu estava observando hoje pela manhã a escola bíblica. Talvez não tenha sido planejado, né, a nossa irmã Cristina não encontrar a chave que abria aquele cadeado, mas aquilo me acendeu uma luz. Aquilo foi perfeito para a minha pregação nessa noite, que estamos vivendo um momento aí de... Há uma pregação, inclusive, pessoas que já foram do meio evangélico, que é chamado de ecumenismo. E a lógica dessa pregação é que todos os caminhos levam a Deus. A nossa irmã Cristina provou para todo mundo que não é toda chave que abre aquele cadeado. Aleluia, glória a Deus. Somente uma chave pode abrir aquele cadeado. Aleluia. Somente um, irmãos. Agora, eu faço uma pergunta para você e para mim nessa noite, sobre o que nós estamos vivendo aí nessas pregações mundanas. Todos os caminhos levam a Deus. Será que isso é verdade? A nossa Bíblia vai dizer que há um só mediador entre Deus e os homens: Jesus Cristo, homem, o encarnado. Aleluia, glória a Deus. Aquele que viveu entre nós, padeceu tudo aquilo que nós hoje reclamamos, que nós vivemos, as nossas dificuldades. Mas será mesmo que a nossa dificuldade, irmãos, pode ser comparada às dificuldades que o nosso Mestre Jesus passou? Será que algo que nós passamos pode ser comparado? Então falamos de missões, e quando vemos que a intenção do evangelismo e de missões é pregar a salvação, é pregar a Cristo crucificado e ressurreto. Assim como os jovens cantaram, o cordeiro foi sacrificado, morreu como cordeiro, mas o leão ressuscitou. Aleluia, glória a Deus, para salvar a mim e a você. Aleluia, glória a Deus. Muitas vezes, irmãos, passamos o dia inteiro e não nos lembramos. Me lembro aqui agora de uma parábola, e já preguei aqui sobre essa parábola do samaritano, bom samaritano. E às vezes passamos o dia inteiro e nos comportamos, irmãos, como sacerdote, nos comportamos como o levita, nos comportamos como os religiosos, nos comportamos como a santidade em processo, e vamos passando de largo para aqueles que estão caídos e maltratados e quase mortos. Aí Deus envia aquele que os judeus não falam com eles, alguém que é excluído da sociedade, é tido como o herege. Os samaritanos, eles são tidos pelos judeus como alguém que rejeitou a Deus. E aí passa o samaritano e estende a mão
e dá guarida, e cuida. E não satisfeito em passar e cuidar, ele ainda manda recado: olha, quando eu voltar, eu quero ver como está. Oh, meu irmão, será que entendemos mesmo que é missão, que é evangelismo? Será mesmo que entendemos? A verdade, irmãos, que nós estamos tratando aqui é da eternidade. Quantos aqui dos irmãos não foram acessados por uma palavra, por uma pregação? E hoje se encontra aqui, ó, lindo, maravilhoso, cheiroso, cheirosa, louvando a Deus. Eu gosto de ouvir, eu acho muito lindo a história aqui do presbítero Ivan e do nosso pastor. Como estaria esse homem perdido hoje? Como ele se encontra hoje? Eu me maravilho com isso, irmãos. Se alguém não vai, não se dedica, não prega a palavra. E quantos nós temos se deixado morrer? E a gente coloca a culpa nele próprio. Não, ele foi para lá porque ele quis. Sim, mas cadê eu e você para passar a estender a mão e pregar a palavra e insistir? Aleluia, glória a Deus. Irmãos, lembrar que nós estamos tratando não apenas da nossa vida terrena, estamos tratando da eternidade, meus irmãos. Aleluia, glória a Deus. Imagina, quero trazer algumas reflexões também. Imaginem as crianças, cadê as crianças? Imaginem as crianças agora, vocês. Vocês estão no parquinho, papai e mamãe levou vocês no parque, brincadeira, muita gente, mas de repente você não vê mais o papai e a mamãe. Quão desesperador uma criança não vai ficar ao ficar perdido num local de alegria, num local de prazer? Quão desesperador não vai ser, né? Você olhar para o lado, cadê meu pai? Cadê a minha mãe? E agora? Procura quem? Todo mundo é estranho. Não é isso, Isaac? Está refletindo aí? Aleluia. Os jovens, acharam que não é só as crianças, né? Os jovens reflitam aí. Estão estudando, ansiosos para fazer aquela prova, estudam o ano inteiro para fazer a prova do Enem. Aí chega lá 5 minutos atrasado, o portão já está fechado. Estudar o ano inteiro para se atrasar 5 minutos naquele dia da prova e o portão está fechado. E não pode mais abrir. Quão desesperador, né? Para alguém que está almejando uma carreira profissional, almejando estudar em alguma escola legal, que te dê um amparo, e está fechado. Só no ano que vem, pelo menos, nessa situação. Agora os adultos, imagine aí, desempregado, sem ter como pagar o aluguel, sem saber o que vai comer no dia de amanhã. Quantos aqui já não viveram essa situação, né? Sem saber realmente como que vai fazer. Aí recebe um aviso de alguém. Vai lá na empresa tal, no endereço tal, eles estão convocando. Tal dia, tal hora. É a sua chance. E você pensa: eu não posso perder essa oportunidade. Eu já não tenho mais o que comer. Eu já não sei mais o que fazer. Vou me despejar da casa. Ou já estão pedindo a casa. Olha aí. E chega no dia, 5 minutos de atraso, e já se encerrou as candidaturas ou as contratações. Já se encerrou. Você perdeu o ônibus ou perdeu o horário de acordar. Quão desesperador para nós que somos adultos olhar para essa situação e falar: por que eu não madruguei aqui na porta? Aleluia, glória a Deus. Eu li uma parábola, né? Os irmãos aí vão se identificar, de alguém que deu uma festa, irmãos. Alguém que deu uma festa para os seus convidados. Mas os convidados, cada um apresentaram um motivo. Eu vou fazer uma viagem, eu vou ver meu pai e minha mãe, eu vou casar o meu filho, eu vou ver a casa nova que eu comprei. Então nessa hora o convite é estendido a todos e qualquer que se interessar por aquilo ali. A verdade, irmãos, que isso se trata, evangelismo e missões, se trata, irmãos, da eternidade. Aleluia, glória a Deus. Se nós, com cada uma dessas reflexões para as crianças, jovens, os adultos, conseguimos nos colocar, irmãos,
dentro dessa situação e ver como desesperador é. Imagina os portões celestiais fechados. Imagina, irmãos, uma vida inteira dentro dessas quatro paredes e naquele grande dia os portões celestiais fechados. Imagina, irmãos, quanto tempo dedicado nas coisas da igreja e por algum motivo as lâmpadas se apagaram, não tem mais azeite. Por um piscar de olhos, adormecer, o noivo chegar, os portões celestiais se fecharam. Se para nós, irmãos, já é desesperador viver, não imaginamos, estamos aqui, não imaginamos que nós seremos salvos, porque nós pregamos a salvação, nós vivemos a salvação. Será? Será que não está sendo só de aparência? Aleluia, glória a Deus. Isso é um convite, irmãos. Sentimento de alguém que não conseguiu entrar no céu. E essa é a dura realidade de muitos que estão no mundo esperando uma palavra minha e sua. Essa é a realidade, irmãos. Será, irmãos, que queremos o céu só para nós? Será mesmo que estamos pensando que o céu é só para nós, que um dia a misericórdia nos alcançou e agora estou livre? Os outros correm atrás do seu prejuízo. Não é assim, irmãos. Aleluia, glória a Deus. O mestre nos ensina, e agora eu quero ler novamente o versículo que eu trouxe para os irmãos. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a vida pelos seus amigos. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, é muito maior do que nós imaginamos. É muito mais sério do que nós imaginamos, meu irmão. Evangelismo e missões não é apenas um culto dentro de quatro paredes, onde preparamos louvores, onde preparamos uma mensagem. É muito maior do que isso. Se trata de onde você vai passar a eternidade. Oh, meu Deus, aleluia. Meu irmão, eu quero te dizer que o inferno, ele é real e ele foi preparado para o diabo e seus anjos. Ele não foi preparado para os seres humanos, não. Não foi, irmãos. Isso está na Escritura. Mas muitos caminhos a passos largos. Aleluia, aleluia, glória a Deus. E aí nós vemos na Escritura que, aleluia, nós vemos na Escritura que dessa forma, aleluia, não é sobre a nossa condição, o nosso status, a nossa aparência, a nossa genealogia, a nossa família. Não é sobre isso. A Bíblia vai nos dizer que Deus não quer que nenhuma alma se perca. Deus quer que todos se salvem. Não à toa Ele envia seu Filho Jesus, unigênito do Pai. Irmãos, eu estava aqui meditando sobre a via dolorosa, que é o caminho que Jesus fez com a cruz nas costas. Não se tem exatamente qual é o percurso que ele fez. Existe sim o ponto A ao ponto B, de onde saiu até onde chegou. Uma rota mínima, uma rota máxima vai falar em mais ou menos 1,5 km. É quase daqui até o terminal, quase chegando lá. Uma rota mínima vai dizer 640 metros, 600 metros. Eu moro a mais ou menos essa distância, eu venho de carro. Oh, meu Deus. Que vergonha. Que vergonha, né? Uma distância, se eu pensar no mínimo,
Ele foi em linha reta, mais de 500 metros, carregando a cruz nas costas e sendo chicoteado. Mas tinha um propósito. É para vocês que estão aqui hoje poderem glorificar, poderem adorar, poderem dizer que são salvos, que foram alcançados pela graça. Se você parar para pensar, pelo menos quando eu cheguei em Macaé, a gente usava aquele ticketzinho de papel, né? Para poder pegar o ônibus. A gente ia lá na guarda e pegava aquela cartela de ticket. Para você, pelo menos naquela época, para você ter acesso, para a criança ter acesso, ela tinha que morar a mais de 500 metros da escola. Olha isso, a cerca de 500 metros da escola, a criança já tinha direito a ônibus. Aleluia, glória ao seu mestre, carregou a cruz nas costas todo este percurso. Mas como disse, pode ser muito maior, pode ser 1 quilômetro, 1,5 quilômetros. Aquela cruz, irmãos, não era só um madeiro, eram os meus pecados. Naquela cruz estavam os seus pecados, os meus erros, os seus erros, e os pecados e os erros daqueles que estão lá fora aguardando. Aleluia, glória a Deus. Levantarmos a nossa voz e falar: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza, Jesus transforma. E Ele quer nos salvar, Ele quer nos levar para a eternidade com Ele. Aleluia, glória a Deus. Que nós possamos, irmãos, refletir sobre o que nós temos feito no Evangelho. Qual a nossa posição, a nossa função? Eu te digo uma coisa: independente de qualquer cargo eclesiástico ou cargo administrativo ou qualquer outro cargo de organização dentro da igreja, essa não foi a maior função que Deus nos deu. Ele disse assim para cada um de nós, para todos: ide, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ao que crer, será salvo, mas o que não crer, já está condenado. Essa é a nossa pregação, esse é o nosso evangelismo, essa é a nossa missão, irmãos. Que nós possamos glorificar a Deus pela graça que nós alcançamos, aleluia, glória a Deus, pelo sacrifício de Jesus naquela cruz, e entender qual é a nossa real posição e a nossa real missão nesse mundo. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.